Olá, olá, olá. Estamos chegando aqui. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live às 19 horas. Boa noite para todo mundo. Seguimos aqui firme e forte com o senhor Vincent e com o senhor Alberto me acompanhando nas nossas lives semanais. Aqui nessa parede aqui atrás de casa é onde a gente coloca os quadros, né? E tem uns quadros que eu gosto bastante, então eles ficam todos aqui. Tem esse aqui, ó, que é uma homenagem ao Fernando Botero, que é uma gordinha de asinha. Então tem bastante quadro legal, é o que eu gosto para animar. A vida é arte, né? Então, hoje, bom dia não, né, gente? Boa noite, gente, tudo bem? Para quem tá entrando, seja bem-vindo. A gente vai começar daqui a pouquinho, às 19 horas. Hoje a aula vai ser sobre embolia pulmonar. Nem é uma aula, né? Porque é rapidinho, é mais uma conversa, um norte, uma orientação. Lembrando que a ideia aqui é eu te explicar tudo de importante. Boa noite. É eu te explicar tudo de importante em 15 minutos, para você não ter que decorar nada, para aquilo fazer sentido, aquilo entrar na sua cabeça e você poder se sentir mais seguro das próximas vezes que você for avaliar o seu paciente. Esse é o objetivo, tá? A gente esclarecer termos técnicos e dúvidas técnicas, junto com também dúvidas não técnicas e de raciocínio, de pacientes, até que tem bastante gente perguntando aqui também, que não é médico, né, nem estudante de medicina, então isso é bem legal. Então, para quem está chegando agora e é a primeira vez, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou médica pneumologista e clínica geral. Aqui no Instagram eu faço essa live toda quinta-feira às 19 horas, horário de Brasília, para poder explicar para você que está aí do outro lado, em 15 minutinhos, todos os tópicos fundamentais de um tema que eu seleciono no começo da semana, de acordo com as dúvidas que vocês vão me mandando nas caixinhas de pergunta e nos posts que eu faço. Então, essa semana a gente vai falar sobre embolia pulmonar. Eu já queria estar falando desse assunto há mais tempo, até porque aqui em Goiás, né, teve um falecimento de um cantor sertanejo famoso no fim do ano. É bem triste, né? Uma pessoa jovem falecer assim, ainda mais de embolia. E é um assunto assim que é super relevante a embolia pulmonar, porque cai na vida e na prova. Então, se você algum dia for, né, você que vai se formar em medicina, for trabalhar num pronto-socorro, você vai atender algum caso de embolia pulmonar. E o que é mais triste é que a embolia pulmonar ela é subdiagnosticada. Em vários casos ela acaba sendo diagnosticada pós-mortem, o que é terrível, né? Você não quer que a pessoa diagnostique e confirme embolia pulmonar morta. Então, por isso que é importante a gente pensar no diagnóstico. Da mesma forma que a cardiologia fez um excelente trabalho orientando e normatizando que dor no peito pode ser infarto, dor no peito pode ser infarto. E hoje todo mundo pensa sobre isso, então se chega alguém com dor no peito, mesmo sem ter todos os fatores de risco, né? Dor no peito, infarto. Isso é ótimo, isso salva vidas. Só que a gente precisa pensar em outras coisas que também dão dor no peito, que não são infarto, e que também podem ser muito, muito graves. Então, por isso, hoje, eu vou falar sobre embolia pulmonar. Porque embolia pulmonar mata, em até 50% dos casos pode ser uma embolia pulmonar de moderada a grave e o paciente falecer nos 3 primeiros meses pós-embolia. Então, né, não precisava ser assim. Se a gente tivesse na nossa cabeça internalizado que falta de ar súbita e dor no peito pode ser embolia pulmonar, a gente com certeza evitaria um monte de exame desnecessário, um monte de óbito, um monte de caso complicado. Então é isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. E a segunda coisa que eu vou querer colocar, que eu falo sempre,
que se alguém já foi meu aluninho, manda um oi aqui, já me ouviu falar e vai me ouvir falar muito, se você acha que é embolia pulmonar, não peça dedímero. É isso, tá? Vou compartilhar meu slide aqui com vocês e vou explicar todo o porquê do dedímero, porque não do dedímero, né? Por favor. Então, vamos começar aqui, são 19h04 com 15 minutinhos para eu explicar tudo para vocês, vai dar 19h29, certo? Então, bora começar. Deixa eu avisar uma coisinha. Eu acho que eu fiquei devendo enviar a apostila de nódulo pulmonar para algumas pessoas. Então, por favor, se eu esqueci de te enviar, manda uma mensagem lá no meu direct que eu vou te mandar, tá? Sem problemas hoje ainda. E se você está assistindo aqui essa aula de embolia pulmonar, tira um print, posta lá no seu story e me marca, me manda que eu vou te mandar um fluxograma super legal de como você vai investigar embolia pulmonar e vou te mandar também o resumo do ESC de 2019, que é da Sociedade Europeia de Cardiologia, traduzido para o português, que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia fez. Então, é um pocketbook em português, para ninguém reclamar que não entende, apesar de precisar saber inglês. Vou te mandar esses dois presentes. Então, printa, posta lá no seu story, me marca, que eu vou te mandar uma super apostila para você ter esse guideline de bolso para entender melhor a embolia pulmonar. Então, vamos lá. Então, como sempre eu falo, todas as semanas, em todos os meus ambulatórios, o principal é a gente ver a história clínica do paciente, sempre, independente da doença, a história é sempre soberana. Mas o paciente chegou desacordado, ok, né? Mas se o paciente conseguir falar, ou se chegar alguém com ele, a história clínica é o fundamental. Para embolia pulmonar, que é o tema de hoje, isso não é diferente. Então, o que a gente vai perceber que é bastante comum nos quadros de embolia pulmonar? O paciente ele vai te falar que ele não tinha nada, e aí, de repente, ele teve uma dispneia, uma dor torácica ou uma tosse súbito. Geralmente é uma dispneia com dor torácica, então a pessoa não sentia nada, não tinha nada, estava ótima, e aí ela começou uma falta de ar e uma dor no peito, tá? Então não é uma coisa em crescendo, assim, ela foi tendo, piorando, e aí piorou muito. Não, ela não tinha, e aí de repente ela vai te falar, nossa, mas eu estava dormindo no meio da noite, aí eu acordei com muita falta de ar, com dor no peito. Ou eu estava andando no shopping, de repente eu senti aquele aperto no peito, aquela angústia. Então, isso é o sinal de alerta máximo para você sempre pensar em embolia pulmonar, tá? Quando tiver essa questão de súbito, de nossa, eu fiquei ruim do nada, pode ser embolia pulmonar. Você não vai querer comer essa bola de não pensar em embolia pulmonar e mandar o seu paciente para morrer em casa, tá? Então, pense. Se você não pensar em embolia pulmonar, você não vai dar o diagnóstico. E isso aumenta a chance de desfecho desfavorável para o seu paciente. Então, lembra, na história vai ter aquela clínica bem clara do paciente, vai te falar que de repente ele teve dor no peito, uma angústia, um aperto, falta de ar, tosse, dor para respirar fundo de um lado. Então, isso já tem que te ligar o alerta ali de que pode ser embolia pulmonar. E aí você vai observar os principais fatores de risco que aquela pessoa pode ter, que aumentam a chance dela ter embolia pulmonar. Então, lógico, algumas coisas são de ectoscopia, então só de olhar para a pessoa você consegue perceber, por exemplo, se o paciente é obeso, se o paciente é gestante, né, se ele já tiver com uma gravidez avançada, se ele tiver imobilizado, então, por exemplo, com uma fratura de perna, com aquelas gaiolas para o lado de fora. Então, isso são coisas que você consegue perceber só de olhar, que é a ectoscopia, você nem precisa perguntar. Outras características que aumentam, né, que são fatores de risco e que aumentam a chance do paciente ter embolia pulmonar é tabagismo, uso de anticoncepcional oral, tá? Principalmente o estrogênio,
claro, uso de anabolizante, então se estiver tomando, né, anabolizante, essas coisas sem prescrição, sem orientação também pode ter. Obesidade, gestação, então todo o ciclo de gestação, parto, puerpério, tá? Não só a grávida, mas também a puérpera tem maior chance de ter embolia pulmonar. Pacientes que fizeram cirurgia, especialmente cirurgia ortopédica, de artroplastia de quadril e joelho, então de troca de articulação, né, de quadril e joelho. Infelizmente, cirurgia plástica, a gente também tem casos, e muitos dos casos que a gente, né, que sai no jornal, que sai na mídia, falando que a pessoa estava ótima e fez uma cirurgia plástica e aí do nada ficou ruim, morreu. Infelizmente, muitos casos desses são de embolia pulmonar, tá? Então, toda cirurgia tem seu risco e todo risco tem que ser abordado com o paciente. Outros critérios, como eu tinha falado, é imobilidade. Então, se a pessoa tá com uma perna engessada por muito tempo, se ela já tem, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, teve um AVC e tá acamada, não se move. Aqueles grandes obesos que só ficam deitados, né? Se a pessoa teve trauma recente, então atropelamento, acidente de moto, carro, que quebrou muitos ossos, isso também aumenta o risco, tanto pela imobilidade quanto pela fratura óssea. E pacientes com câncer, tá? Então, se a pessoa já tem uma neoplasia conhecida e te falar que de repente começou a ter falta de ar, pense, por favor, em embolia. Então, 2 tópicos principais que vão fazer você sempre pensar em embolia é início dos sintomas, né? Súbito, fatores de risco. Então, isso aí você consegue acessar, você consegue ver se a pessoa tem esses sinais, sintomas, né, da história clínica e os fatores de risco, ali 2 minutinhos você conseguiu ter todas essas informações, tá? E o que você precisa ficar de alerta no exame físico? Então, o que pode dar ruim? O que pode descompensar? Quais são aqueles pacientes que você tem que, manter o foco e não pode esperar para daqui a pouco, para nada? Porque aquele paciente pode descompensar, pode estar fazendo uma embolia grave e falecer ali na sua frente. Então, os sinais de alerta para, como quase todas as doenças, para uma embolia pulmonar são alteração de pressão, então se o paciente ficar hipotenso, então com pressão abaixo de 90/60, se o paciente tiver taquicárdico, tá? Com frequência cardíaca acima de 110, se ele tiver com uma frequência respiratória muito aumentada, então são aqueles pacientes taquipneicos, que geralmente têm a frequência aí acima de 28, então eles ficam bem taquipneicos. Alteração de nível de consciência, então é aquele paciente que chega confuso, desorientado, que desmaiou em casa, que não está falando coisa com coisa, isso também é um sinal de alerta de que está indo ruim. E a saturação de oxigênio. Então, essas 5 variáveis do exame físico que você faz ali rapidamente, elas são sinais de alerta máximo e tem que piscar todos os seus alertas, porque se dessas alterações de sinais vitais tiver descompensado, isso significa que seu paciente é mais grave e que você precisa fazer as medidas ali de controle o mais rápido possível, senão o risco é pior, né? Então, ok, a história clínica é compatível, o paciente tem fatores de risco ou não, né? Ele pode ter uma embolia sem que você ache nenhum fator de risco. Tem alteração no exame físico e aí essa é a chave da aula, então presta atenção. Se você não souber mais nada de embolia pulmonar, você precisa saber o que eu vou te falar agora, pelo amor de Deus, é o que eu falo muito com os meus alunos, muito. Se você suspeita de embolia pulmonar, então se passou pela sua cabeça assim, nossa, acho que pode ser TEP, acho que pode ser embolia pulmonar, você precisa achar a embolia, você precisa achar o local de obstrução, tá? Não é, presta atenção, não é
para pedir dedímero se você acha que é embolia pulmonar. Como assim? Assim, tá? No guideline que eu vou mandar para vocês, mas só para quem printar, postar e me marcar lá nos stories, no guideline, em todos os guidelines da vida, vem bem estratificado como você investiga embolia pulmonar. Então, se o seu paciente tem alto risco de embolia pulmonar, ou seja, se você faz o score de Wells, o score de Geneva, e você acha que TEP é possível, você pensou que aquilo pode ser TEP, você precisa fazer o exame para TEP, ok? Não é para pedir dedímero, repito, não é para pedir dedímero, mas, prof, não tem mais. Mas todo mundo pede, tá errado, bem simples. Então, para que serve o dedímero? Olha, para quase nada na vida, tá? Pneumológica. Então, lembra disso, anota aí no caderninho para a vida, para a prova, para qualquer coisa. Se você acha que é embolia pulmonar, você tem que pedir o exame para confirmar. Porque se seu paciente tiver a possibilidade de ter um TEP, um dedímero não afasta e nem confirma a sua possibilidade diagnóstica. É isso. Existe chance do seu dedímero ser um falso negativo, em até 20, 25% dos casos, dependendo do método. E aí pensa, se de 4 pacientes que chegam no pronto-socorro com TEP, você manda um embora, porque você só fez o dedímero, e o dedímero deu falso negativo, você está mandando ele assumindo o risco dele morrer em casa. Então, é por isso que a gente não faz dedímero para TEP, a gente faz o exame que a gente quer encontrar e confirmar a embolia. Então, quais são os exames? A angiotomografia, tá? E a cintilografia, ventilação, perfusão. Então, a angiotomografia é o método que está mais disponível, né? Lembrando que é a angiotomografia porque você quer ver os vasos, então é uma tomografia com contraste venoso, tá? E aí você vai aplicar o contraste, vai fazer a angiotomografia e você vai olhar a artéria pulmonar direita, esquerda, os subsegmentos e ver se tem algum stop ali, uma obstrução de fluxo. E aí você vai confirmar o seu diagnóstico de TEP, o local e se tem alguma repercussão ali no parênquima. Então, por exemplo, um infarto pulmonar, ou uma hemorragia alveolar, porque isso também é importante de você ver. A carga de trombo, de êmbolo, nem é o que mais determina morbimortalidade, mas sim a disfunção de ventrículo direito. Então, quando você confirmou o seu TEP, né, quando você confirmou a embolia pulmonar, o segundo exame que você tem que pedir ali na hora é ecocardiograma, tá? Por quê? Porque você precisa ver câmaras direitas. Gente, o coração, existe uma metadinha do lado direito e uma metadinha do lado esquerdo, tá? As partes, né, as câmaras esquerdas, elas bombeiam o sangue do coração para o resto do corpo. E o coração que fica ali no ladinho direito, ele bombeia o sangue do coração para o pulmão. Então, se você tiver uma obstrução ali no fluxo sanguíneo para o pulmão, aquilo vai diminuir o fluxo, né? Então, pensa se você estiver segurando uma mangueira de água. Se você obstruir ali a pontinha da mangueira, a água vai sair mais... E aí, você tem que bombear com mais pressão aquela água para poder passar daquela resistência. Com a embolia pulmonar é a mesma coisa. Só que quem vai ter que fazer mais esforço é o ventrículo direito. E o ventrículo direito não foi feito para fazer esforço. Ele não foi feito para bombear contra a pressão. Ele, coitado, é magrinho, fininho, quase não tem músculo. Então, se você precisar de muita força ali para mandar aquele fluxo de sangue para o pulmão, porque está entupido em alguma parte, o seu ventrículo direito vai à falência, ele vai parar de funcionar, porque ele não aguenta funcionar naquele nível de pressão, naquele peso, naquela carga.
E aí o que acontece? O sangue não vai para frente, acumula para trás. Então não vai sangue, né, para o pulmão e também não vai chegar sangue ali nessa parte do coração. E aí o paciente vai ficar inchado, congesto, sem troca gasosa, cianótico, e aí ele vai ter um choque, tá? Por falência de bomba. Então, o que é fundamental é você pensar em TEP no pronto-socorro. Pensou em TEP, é possível eu ter TEP? Tem 2 scores que tem toda a calculadora médica, tem no Google, tá? Não precisa decorar, que é o score de Wells ou o score de Geneva, que tem lá itenzinhos para você marcar sim ou não, sim ou não. Então, por exemplo, paciente está taquicárdico, paciente tem câncer, está imobilizado, teve traumatismo, tem algum edema assimétrico de membro inferior, paciente tem alguma outra coisa que provavelmente não é embolia pulmonar, aí você marca lá o sim ou não e aí vai te aparecer TEP possível, TEP improvável. Se for possível, ou seja, se o paciente tiver alguma chance de ter TEP, você precisa pesquisar o TEP ali, ó, na hora. Então, não é para pedir dedímero. Repito mais uma vez. Não é para pedir dedímero. Nunca, se você suspeita de TEP, ok? Nunca, isso é um erro. É um erro grave. Porque você está consumindo insumos, né? Você está gastando tempo, porque vai depender aí do laboratório, vai demorar umas 4 horas para sair um resultado do dedímero. E você está deixando o seu paciente descompensar, esperando um resultado de uma coisa que não vai confirmar nada, tá? Mas por quê, prof? Porque o dedímero, ele é uma proteína de fase aguda inflamatória. Então, qualquer coisa que dê uma inflamação aguda no corpo, vai fazer subir o dedímero. Então, se você quebrou o braço, se você está grávida, se você está com Covid, se você está com pneumonia, se você fez uma cirurgia, se você espirrou, né? Então, se você queimou a pele, tudo isso pode fazer subir os marcadores inflamatórios do seu corpo. Então, isso não é um exame específico. Vou fazer uma analogia agora que é muito importante, que é com, por exemplo, infarto. Então, o infarto cardíaco. Quando o paciente chega com dor no peito, no pronto-socorro, né? Dor do lado esquerdo, falta de ar, você pensa, nossa, pode ser um infarto. E aí você vai lá ver os pulsos, VPA, ver como é que tá a pressão, a saturação, e já faz ali a conduta. Se você excluir que tem alguma coisa sangrante, você já vai mandar o quê? Clopidogrel, certo? E aí você vai pedir os marcadores de enzima, né? Marcadores de necrose miocárdica. Então você vai pedir lá troponina, CK, CKMB, certo? Lá nos idos de muito lá, antes de se ter toda essa tecnologia, um dos marcadores que foi visto como relacionado ao infarto era a desidrogenase lática, que também é uma proteína de fase aguda inflamatória. Então foi se percebendo, lá em 1900 e bolinha, que aqueles pacientes que tinham infarto tinham um nível mais alto de desidrogenase lática. E aí começaram a pensar, nossa, mas então, se esse paciente está com dor no peito e saiu aqui a desidrogenase lática e está alta, talvez ele tenha um infarto, certo? Certo. Mas aí mudou a medicina, mudou a tecnologia, tem novos marcadores, novos exames. Hoje, se chegar alguém no pronto-socorro infartando, você vai pedir desidrogenase lática? Não, porque é inespecífico, porque não vai te segurar nada, não vai te garantir nada. Você vai descartar que o paciente esteja sangrando, vai fazer um eletrocardiograma, certo? Para ver se tem algum acometimento de parede específica e aí vai mandar para o cateterismo cardíaco para desobstruir localmente, para você identificar onde está obstruído e resolver aquele problema. Com a embolia pulmonar, também é um caso de obstrução arterial. Então, você tem que fazer exatamente o mesmo raciocínio. Se o seu paciente chegou com dispneia súbita, dor torácica, dor ventilatório dependente, tosse, e você acha que pode ser embolia pulmonar, você tem que confirmar o diagnóstico de embolia. Você precisa achar onde está a obstrução.
E pedir desidrogenase lática não vai te ajudar em nada, nem pedir o dedímero. Então, você tem que pedir o exame para confirmar a sua suspeita de embolia pulmonar. Prof, mas aqui na cidade que eu moro nem faz essa coisa aí de angiotomografia. E aí? Se no lugar que você mora não faz angiotomografia, mas você acha que é embolia pulmonar, você acha que tem risco mesmo, que é altamente provável que o seu paciente tenha embolia pulmonar, você trata como embolia pulmonar. Que aí vem para o nosso próximo item, que é o item 5. Então, como é que a gente faz o tratamento de embolia pulmonar? Se o nosso paciente estiver estável, ou seja, se ele não estiver hipotenso, desaturando, confuso, taquicárdico, né? Aí você vai dar um anticoagulante, tá? Porque a embolia é um trombo que viajou e parou ali. Então, é aquela bolinha ali de sangue juntinha, né? Que trombosou e parou ali, obstruindo o fluxo sanguíneo. Então, o que você quer fazer? Dissolver aquilo, né? Evitar que formem novos trombos e que viajem para lá. Então, para o tratamento de pacientes estáveis hemodinamicamente, o tratamento é com anticoagulante, que pode ser oral, aqueles NOACs. Se o paciente tiver, né, não tiver no seu hospital, você pode começar com heparina, por exemplo, e não tem problema nenhum. Agora, se o seu paciente estiver instável, ou seja, se ele tiver sinais de choque, ou seja, de má perfusão periférica, de cianose, de confusão mental, aí você precisa mesmo trombolizar o paciente. Aí você vai fazer um trombolítico, igual no infarto, tá? Então, no infarto, quando você vê que o paciente está ali trombolizado, você já faz lá o tenecteplase, alteplase, né? Se o seu paciente estiver instável com a embolia pulmonar, você também vai fazer o trombolítico, porque senão ele vai morrer. Da mesma forma que o infartado, se você não fizer nada, ele vai morrer. Então, a gente precisa tratar isso de forma precoce. Lembrando que tratamento para paciente estável é com anticoagulante, para paciente instável é trombolítico, se não tiver nenhuma contraindicação maior de sangramento. Dicas. Se o seu paciente, para você pensar assim, né? Se for uma mulher jovem que está no pronto-socorro e que você suspeita que é infarto, que você suspeita que é embolia pulmonar e você confirma o diagnóstico de embolia pulmonar e é uma mulher jovem, se ela não tiver aqueles fatores de risco lá de cima que eu falei, então não for obesa, não for tabagista, não usar anticoncepcional oral, não tiver imobilizada e ainda assim tiver uma embolia pulmonar, você precisa pensar que isso pode ser alguma trombofilia ou alguma doença reumatológica, por exemplo, lúpus, síndrome de anticorpo antifosfolipídio, tá? Porque, lógico, essa investigação você não vai fazer no pronto-socorro, mas não custa você trabalhar o seu tico-teco para você poder treinar a mente e entender por que uma mulher jovem, sem nenhum fator de risco aparente, teria uma embolia pulmonar. Porque ela pode ter uma doença reumatológica ou uma trombofilia, tá? Segunda dica, pacientes idosos, né? Então, acima de 55, 60 anos, que tem TEP e que você não consegue identificar também os fatores de risco, pense que aquilo pode ser uma manifestação de câncer, tá? Não significa que é, mas pode ser, porque depois dos 55, 60 anos, a gente começa a ter maior risco de câncer de mama, intestino, tudo isso. E o câncer é um fator de risco trombótico, tá? E aí o seu paciente pode apresentar também câncer. Isso significa que você precisa rastrear todo mundo que tem TEP para câncer? Não. Você deve fazer os exames de rastreio que são compatíveis para aquela idade. Então, para mulher, mamografia, colonoscopia, se já tiver a idade, né? Para o homem, você vai avaliar também colonoscopia e ver outras coisas. Mas você não precisa rastrear além do que você já rastrearia para aquela idade. Tá bom? Ok?
Então, ó, só o seu último momento aqui para poder tirar um print, postar lá no seu stories e me marcar, porque aí eu vou mandar para você o guideline da Sociedade de Cardiologia Europeia, que está traduzido para o português, tá? Pela Sociedade Portuguesa. Então tem esse pocketbook que eu vou mandar para vocês, todinho em português, para vocês lerem tudo e não terem dúvida. Quem eu não mandei a apostila de nódulo pulmonar, me avisa. Quem quiser também pode me avisar que eu vou mandar, tá bom? Que foi da semana passada. Perguntas mais. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Ai, olha, que bom que gostou a explicação da fisiopatologia. Se a gente não entender fisiopatologia do TEP, a gente não vai entender de onde vêm os sintomas. Na verdade, não só do TEP, na vida, né? Então, por isso que, lembrando, se você fizer o diagnóstico de TEP, logo em seguida você precisa pedir um ecocardiograma. Sempre! Sempre! Então, o que eu recebo de paciente que vem pra mim já com TEP, já tem um mês que está tratando e que ninguém pediu ecocardiograma durante a internação, é um absurdo. Porque como é que sabe que o ventrículo direito está aguentando o tranco? Como é que sabe que está tudo bem? Né? Está perdendo um tempo precioso e aumentando o risco de mortalidade do paciente. E aí, para a gente fazer o segmento, né, de tratamento, quando tem embolia pulmonar, a gente trata de 3 a 6 meses, mais que 3 meses, não menos, tá? Geralmente 6 meses. E antes de suspender o tratamento, a gente precisa fazer um ecocardiograma de controle também, exatamente para ver se o coração ficou tudo bem, se não tem nenhum sinal de alteração de cavidade direita, então se não tem nenhuma alteração que sugira hipertensão pulmonar, que é uma complicação rara, mas acontece com pacientes que tiveram TEP. Alguém tem perguntas de embolia pulmonar? Dúvidas? Sim, não? Vou falar para vocês que embolia pulmonar é muito, muito comum, tá? Se você não pensar nela, você não vai diagnosticar ela, e aí você vai mandar para casa um pacientinho que pode ter uma doença fatal com um analgésico, porque ele vai falar que está com dor, e aí você vai mandar ele com um remédio de dor. Ou ele vai falar que está com falta de ar, e você vai olhar e vai dar uma bombinha para ele. Então isso não pode acontecer, isso é grave, gravíssimo, tá? Teve uma paciente que eu fui ver internada, já tem um tempo, que ela já tinha passado em 5 hospitais diferentes na cidade dela, com médicos diferentes, e ninguém tinha suspeitado de TEP. Ela já estava tomando 3 anti-inflamatórios, 2 analgésicos, corticoide, já estavam deixando ela em isolamento para Covid. Tinha um raio-x com uma alteração ali peridiafragmática, mostrando uma atelectasia. E ninguém pensou em TEP. Gente, 5 médicos. Absurdo isso. Como assim? Não pode acontecer isso, gente. Então, olha, se vocês saírem daqui memorizando que TEP existe, que é relacionado com sintomas súbitos e que não é para pedir dedímero, por favor, não peça dedímero se você suspeita de TEP. Isso é errado. Não importa se todo mundo faz o errado, você tem que aprender a fazer o certo, tá? Não peça, tá errado. Você só pede dedímero lá no fim do seu fluxograma se você achar que não é TEP e você quer descartar por algum motivo. Mas se você pensou em TEP, já tá errado pedir dedímero. Então não é para pedir. Ok? Faz um print, posta lá nos seus stories, me marque, me manda, que eu vou te mandar o guia, o pocketbook da Sociedade Europeia de Cardiologista, todo em português, para você entender tudo e ver que eu não tô mentindo, que não é para pedir dedímero, e lá vai estar tudo escritinho, esse resuminho bem legal, direto para você, aí no seu direct, certo? Então ninguém mais vai pedir dedímero na vida, né, gente?
aqui comigo, vocês já aprenderam que não é para passar xarope de tosse, porque não funciona, e não é para pedir dedímero. Se alguém, por favor, fizer isso na vida, não fala que me conhece, tá? Não menciona o meu nome, porque tá errado e eu não quero ter nada a ver com a vergonha alheia. Então, não passe xarope de tosse, não peça dedímero. Vamos fazer uma medicina correta que você e seu paciente só tem a ganhar com isso, tá? Que bom que gostou, Raquel. A gente tá aqui sempre para ajudar. Oi, Marcos, que bom. Aqui a gente se esforça para fazer o direito e para todo mundo compreender o correto e ter resultados melhores. Certo, pessoal? Então, espero a mensaginha de vocês lá no direct para eu poder mandar esse brinde super, super legal e importante que vai te ajudar na sua formação. Obrigado, Marcelo. Gente, um abraço para vocês. Até semana que vem, viu? Tchau!